boa noite. Depois do Walter falar, sempre é difícil a gente dizer alguma coisa. Eu sou ator, então eu tenho um tipo de raciocínio bastante... Sou ator também, mas sou filósofo, então é uma coisa que eu sou um dos únicos, eu acho, dessa espécie, né? Mas um tema que tem estado na minha cabeça esses dias, a gente está fazendo aí a seleção para o festival, e vimos bastantes vídeos, né? Não tantos quanto geralmente os selecionadores veem, esse ano o número diminuiu um pouco, mas vimos bastantes vídeos. E essa questão, relação cena, ou palco, ou para não falar em palco e ficar num teatro só frontal, né? Teatro e plateia, está muito na nossa cabeça, a gente falou bastante sobre isso. É bem verdade que nós temos uma amostragem de grupos de teatro ou montagens feitas no âmbito acadêmico, o que distingue um pouco, né, recorta um pouco as obras que a gente tem visto. Por um outro lado, a gente também comentou que nos últimos 10, 15 anos, eu acho, no Brasil, a prática teatral começou a passar quase que obrigatoriamente pela academia. Nós temos, isto tem aumentado, quer dizer, as pessoas que querem fazer teatro, não teatro só, arte em geral, no Brasil, vão buscar as escolas universitárias de teatro. Não só, mas é bastante comum, até porque elas vão te dar também uma possibilidade de trabalho, né, para sustentar a sua vida e fazer o seu teatro. Você tem uma carreira acadêmica, você vai sustentar. Esta cadeira está me incomodando um pouco. E o que a gente tem observado muito, não só no âmbito acadêmico, é que as pesquisas dos grupos, os seus interesses poéticos, estéticos, temáticos, acabam sendo o ponto de partida das suas montagens, quer dizer, e que isso tem distanciado o público das obras, quer dizer, são obras que, se você pegar especialmente as produções nas pós-graduações, elas são bastante herméticas para o público comum. As pessoas não gostam. Eu também não gosto, não sou público comum. Mas eu não gosto de quase nada, né? Então eu sou uma exceção. Nem das coisas que eu faço eu gosto muito. Então eu acho que, enfim, e isso foi um tema que foi recorrente, a gente já falou um pouco sobre isso nesses 2 dias que estamos aqui, eu e Walter, né, mas junto com a Pita, pensando sobre o que a gente está vendo, há uma ênfase muito grande, inclusive no ensino, para a expressão das questões subjetivas ou individuais, se você quiser, dos artistas. Todo mundo quer falar de si mesmo. Estou exagerando, não é todo mundo, mas generalizando, a gente está percebendo isso muito. Né? Quer dizer, eu acho que das 30 e poucas que a gente viu, umas 8 pelo menos tem alguns que vêm à boca de cena, ou ao que corresponde no espaço alternativo, dar um depoimento, falar de si mesmo, falar de sua infância, das suas preocupações. Há uma ênfase nisso. Isto, a mim particularmente, preocupa muito, porque
Isso me parece sempre muito descosido, todo mundo tem coisas importantes a dizer, não só os artistas. Porque às vezes as pessoas dizem, eu quero fazer arte porque eu tenho coisas importantes a dizer. Eu digo, coisas importantes a dizer todo mundo tem, mas você quer dizer mesmo? Porque aí o dizer, eu até citei outro dia o poeta Bruno Tolentino, que disse que poesia é uma maneira memorável de dizer. Quer dizer, é memorável por quê? Qual é a diferença? Qual é a diferença de você dizer meu coração é um balde despejado e você dizer estou deprimido? Não é? O conteúdo é semelhante, não estou muito bem hoje. Meu coração é um balde despejado. Faz diferença, não faz? E a diferença está na forma. Parece que essa ideia de forma, ela começa a entrar, primeiro, ela entra em crise lá no Renascimento, particularmente, e isso começa, mas no século XX isso explode de fato, e hoje em dia as pessoas não têm noção do que seja a forma em geral, elas confundem inclusive forma com figura. Quer dizer, o que é a forma? Se você pensar, eu sempre dou um exemplo básico, isso aí está lá no Aristóteles já, né? Essa palavra essa ideia remonta à teoria das 4 causas em Aristóteles, né? Onde ele dizia que tudo que existe no universo tem 4 causas que concorrem para a sua existência. Se falta uma dessas causas, a coisa não existe. Para a gente, não vamos pensar no universo, porque isso traz problemas metafísicos e filosóficos que não vale a pena a gente entrar aqui. Então vamos pensar nos objetos artísticos, no sentido amplo da palavra, uma cadeira. Para que uma cadeira exista, é preciso concorrer, dizia Aristóteles, 4 causas. A causa material, ou seja, ela tem que ser feita de alguma coisa. Não existe uma cadeira feita de nada, você precisa de uma matéria, que no caso é o plástico. A causa formal, e aí entra o conceito de forma, né, que é o que? É a ideia da cadeira. Né? A estrutura, o princípio estrutural, o que o Mário Ferreira dos Santos chamava de... não vou lembrar, daqui a pouco talvez não. Mas enfim, a estrutura dela, as proporções. Quer dizer, se você pegar esta mesma cadeira e comparar com esta aqui, imaginemos que essa aqui fosse de plástico também, a forma dela é diferente. Se ela tem braço, por exemplo, essa não tem. Não é bem a figura é a aparência externa dela. A forma é a ideia mesmo, né? No sentido grego da palavra. Né? A concepção da cadeira. Né? Que está na mente do artista, do artesão. Depois mas isso não basta, é preciso você ter ainda uma causa final, ou seja, tem que ter alguma razão para você fazer a cadeira. A cadeira tem que servir para algo, ninguém faz uma cadeira para nada. Né? Mesmo que seja um artesão que diga, vou fazer uma cadeira para me exercitar, bom, daí a causa final. Né? Desenvolver a sua habilidade. E por último, mas não de menor importância, a causa eficiente, o motor, que é aquele que faz a cadeira, no caso o artesão. É preciso alguém fazê-la, ela também não pode aparecer do nada. Essas 4 causas, depois de Descartes, né, depois do Renascimento, quando a gente hoje pensa a causa, a gente só pensa a causa eficiente em geral. A causa de alguma coisa é o motor, é a pessoa, é quem agiu, é quem fez. Né? Mas isso empobrece muito essa ideia aristotélica, que eu acho que deveria ser resgatada. Eu tenho feito isso, quer dizer, essa aula eu sempre retomo isso. Porque, inclusive, se você pegar a ideia de objetivo em Stanislavski, é a causa final. Né? Ninguém age senão
tiver um objetivo, ou seja, uma finalidade, no sentido aristotélico mesmo. Né? Quer dizer, se você vai fechar a porta porque está frio, a finalidade é diminuir a temperatura. Né? A causa eficiente é você mesmo. Né? Depois a causa material é seu corpo. Né? Se você, por exemplo, estiver paralítico, não adianta você querer fechar a porta que você precisa... E a forma é o quê? É a ação. Ação no sentido de o deslocamento, a sequência de movimentos necessários para cumprir essa finalidade. Né? Então você tem uma ação completa aqui. Ou seja, nessa teoria aristotélica, uma ação, o conceito de ação é o ato da causa eficiente. Sendo assim, quer dizer, se você pensar de uma forma mais ampla numa obra de teatro, uma obra de arte, mas teatro particularmente, quando um artista faz uma obra, ele também tem uma causa final, que é o que Stanislavski chamava de superobjetivo. Ele quer causar alguma coisa na plateia, nas pessoas, ele quer mostrar alguma coisa, ele quer... As pessoas confundem superobjetivo com tema, por exemplo, não é? E não é a mesma coisa. O superobjetivo é uma ação que você realiza sobre o espectador. E aí que a gente se pergunta, voltando a essa questão, por que é que muitas vezes esses espetáculos de pesquisa não chegam na plateia? Ora, porque a finalidade está na cena, não está na plateia. Está na pesquisa. Eu estou pesquisando determinadas coisas, ou estou interessado num assunto, eu acho isso muito importante. Pois é, mas pode ser que seja muito importante para eles também, mas o fato de ser muito importante para eles não justifica a cena. Né? A forma, ou seja, a construção da obra, a maneira, aquele negócio que professorinha de arte e educação gosta de dizer, né? O que importa não é o que, mas como. O como. É o como. Né? O como é a forma. E às vezes os objetivos que, por exemplo, é muito comum eu ouvir pessoas dizendo assim, as pessoas, elas querem ir ao teatro, elas precisam do teatro porque elas querem sentir coisas. Eu digo, hã? Como assim? Isso aí é uma ideia que você tem aqui como artista. Mas nada garante que o público veja ao teatro, né? Quer dizer, o cara está com a mulher em casa e assim, meu bem, estou com vontade de sentir algumas coisas. Vamos ao teatro. Minha vida está meio entediada, eu preciso de sensações. Se ele precisa de sensações, ele vai pensar mais na mulher do que no teatro, né? Ou então ele vai para o Hop Hari, quer dizer... Se você quer sensação, meu filho, o Hop Hari dá de 10. Então, não me parece que a obra de arte, pelo menos do meu ponto de vista, sim, a obra de arte não é para isso, não é para as pessoas sentirem coisas. Tem coisas muito mais eficazes com essa finalidade. E aí eu volto assim, a primeira fala do professor Walter aqui, que levantou a palavra teatro, em grego, theatron, né, que vem da mesma raiz de teoria. Que é ver, mas não é ver fisicamente, não é encher os olhos. É ver no sentido de compreender algo, de contemplar. A gente traduz teoria por contemplação. Não é? Então, as obras, não só o teatro, a arte, ela tem essa dimensão da contemplação, que hoje em dia as pessoas acham contemplação uma espécie de meditação budista, em que contemplei uma coisa indefinida. Não, contemplação é quando você entende alguma coisa. Né? Quando você, sabe quando você lê um grande autor e de repente você vê alguma coisa na sua própria vida, você entende alguma coisa, este momento é um momento de contemplação no sentido aristotélico da palavra. Né? Contemplação não é a mesma coisa que um raciocínio. Pelo contrário, a contemplação ela é imediata, é um momento, é um insight, seria a melhor tradução. É para o inglês, mas enfim, a gente usa essa palavra em português. Contemplação é insight. Então a finalidade da obra de arte para o Aristóteles é o insight. Para os gregos, a palavra teatro está dizendo isso. Né?
Mas voltando, então, a gente tem percebido, quer dizer, eu acho que a produção de pesquisa, eu não estou negando a produção de pesquisa de maneira nenhuma. O que eu estou dizendo é que assim, a produção de pesquisa do teatro da pós-graduação, por exemplo, e mesmo às vezes das graduações, onde você está pesquisando, mesmo fora, uma linguagem, etc., ela interessa, você vê que o público que se interessa por isso é o público de teatro, é o público de artistas, no máximo são eruditos, são pessoas que estudam o assunto, até porque às vezes tem alguns dos exemplos que a gente viu aqui que só são compreensíveis se você tiver lido Deleuze-Guattari, a dupla dinâmica, né? Batman e Robin, da arte contemporânea, Foucault. Se você não tem essas referências, você não consegue ler a cena, porque a cena ela está dependendo dessas referências e ela não se basta como acontecimento artístico. Então, se você pega o público comum, ou seja, a comunidade, a nossa cultura, a nossa sociedade, as pessoas não têm essas referências, portanto elas não leem. Elas ficam você não consegue o contato. E aí a gente percebe uma lacuna, e com isso eu vou procurar fechar aqui, a gente percebe uma lacuna que quase ninguém preenche no Brasil, que a montagem, eu não diria nem de grandes textos, porque aí parece que é textocêntrico a coisa, mas da dramaturgia universal, das grandes peças de teatro, e também nós não temos na nossa cultura o costume de ler as grandes obras de ficção, a literatura universal, desde Homero até Beckett, Wisniewski, agora, quer dizer, os grandes autores. As pessoas não têm essas referências. Então, e os artistas estão interessados em produzir suas próprias obras. Ok, um grande artista tem que produzir suas próprias obras. Mas está faltando alguma mediação aqui, onde a gente eu não vejo isso nem na escola e nem nos grupos de teatro. A gente estava falando também sobre isso, que houve um tempo em que as pessoas, o Walter Benjamin, naquele texto narrador, ele fala sobre isso já em 30. Ele já dizia que a industrialização, a revolução industrial e a modernização, a tecnologia, calou as pessoas, que ninguém mais diz poesia em casa, ninguém mais canta, ninguém mais toca, as pessoas não cultivam arte, ninguém conversa. Com a televisão, então, o Benjamin não pegou essa maravilha que é a televisão. Na televisão, você não conversa, quem fala em casa é a televisão. No intervalo, conversa um pouquinho, hoje em dia quando o canal acaba não tem mais intervalo quase, então fodeu. Só quem fala em casa é a televisão ou agora o computador. De maneira que, e isso eu estou falando só de conversa, que dirá na reprodução de obras artísticas. Dizer poesia, ninguém mais diz. O Benjamin já diz lá, tente numa festa, diz assim, tem um poema para dizer. É o chato, né? Cala a boca, passa a cerveja aí, né? Você está entendendo? Vou cantar uma canção. Vou tocar, não tem mais isso. Talvez no Brasil eu acho que talvez seja mais grave, eu não sei, vocês não sei que vão fora, não sei como é que é a situação. Acho que o mundo está se abrasileirando. O Caminha, quando chegou, olhou e disse assim, nesta terra tudo dá. Aquilo foi profético, porque de fato, no Brasil tudo dá, qualquer merda que você planta aqui, vinga. Está entendendo? Então a coisa fica muito mais dispersa, me parece, aqui. Mas isso é geral. O advento das tecnologias, de fato, é um elemento que está minando as coisas. Vocês sabem, vocês são a geração da internet também. As pessoas estão conversando com você, mas elas estão lá no Facebook, as pessoas trepam pela internet. Então,
isto cria, quer dizer, não é à toa que a gente vê tantos trabalhos umbilicais, assim, o cara está falando de si mesmo, e ele está achando que os problemas dele são muito importantes. Eu digo, sim, mas os problemas de todos são importantes. Né? E o que esses grandes autores sempre fizeram, se você pegar a obra do Shakespeare, por exemplo, você tem um painel de tipos humanos e de vidas humanas, de histórias humanas, riquíssimo. E aquilo te abre a imaginação para escolher a tua própria narrativa, a tua própria vida, a tua própria história. Né? Quando isso explode na contemporaneidade, as pessoas ficam sem perspectiva de vida. Né? Enfim, como não tem essa prática, todo mundo quer fazer sua própria dramaturgia, né? Nós não temos grupos, as pessoas não estudam, mas eu me lembro que uma vez num festival, em Osório, tem uns 15 anos, eu era mais provocativo na época, né? Eu gostava de polêmicas. Eu fui pro microfone e disse assim, vamos fazer uma proposta aqui nesse festival. Monte o Rapto das Cebolinhas. Porque as pessoas não tinham domínio de uma dramaturgia básica e queriam fazer uma cena desconstruída, fragmentada. Eu não tenho nada contra a fragmentação, admiro, por exemplo, Cantor é uma das minhas referências, eu acho Cantor um dos grandes artistas de teatro do século XX. Né? Mas veja a bagagem que aquele cara tinha por trás. Hoje em dia os meninos com 20 anos estão fazendo cena desconstruída. Eu digo, mas você nem se construiu. Como é que você vai desconstruir alguma coisa? Então, assim, um apelo que eu tenho feito para meus alunos e nos lugares que eu tenho ido é assim, vamos recuperar a nossa tradição artística, vamos beber nas fontes, né? E vamos ter mais humildade, tá entendendo? Eu, perto de Shakespeare, sou um bosta. Que dirá você que está chegando, pelo menos estou velho. Né? O tempo vai melhorando um pouco. E paro por aqui, senão eu não acabo nunca. Obrigado. Vamos abrir para vocês agora. Kita quer falar alguma coisa?